Olá! Hoje vamos mergulhar numa das questões mais profundas do direito: como um tribunal realmente funciona. E mais do que isso, como ele deveria funcionar. Preparem-se, porque a forma de enxergar o direito pode mudar depois da nossa conversa. Para começar, vamos direto ao ponto com uma afirmação bem forte. Aquela imagem que todo mundo tem de um tribunal, que só aplica a lei de forma mecânica, sabe? Ela está errada. A realidade, olha, é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. Então, se não é um processo mecânico, como é que os tribunais de verdade decidem um caso? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa jornada aqui. E para entender a resposta, primeiro a gente precisa derrubar um mito. Vamos lá. Primeiro, é preciso entender esse mito que dominou o pensamento jurídico por séculos. A ideia da justiça como uma máquina perfeita, sabe? Onde a lei é o programa e o juiz é só o operador que aperta o botão. Esse mito tem nome. É o silogismo jurídico. A lógica, parece impecável. Tem a lei como regra geral, os fatos do caso como uma situação específica e a decisão, ela simplesmente surge como uma conclusão lógica quase matemática. Não tem espaço para dúvida nem para interpretação. Era o sonho da certeza absoluta. Só que tem um problema. Isso é uma ilusão. Essa máquina perfeita, na prática, nunca existiu. E o motivo é até simples. As palavras, que são a matéria-prima da lei, não são tão precisas quanto as engrenagens de uma máquina. E é aqui que a ilusão se quebra de vez. Pensa nesse exemplo. Uma lei proíbe armas na escola. Ok, daí um estudante é pego com um canivete de 2 centímetros. Isso é uma arma. A lei não disse. E de repente a máquina para. O juiz precisa escolher um lado. A resposta já não é mais automática. E é exatamente nessa rachadura da máquina que entra em cena o filósofo do direito H.L.A. Hart. Ele foi um dos primeiros a criar uma teoria realmente poderosa para explicar o que acontece quando a lei fica em silêncio e o juiz é forçado a agir. O conceito-chave de Hart é a textura aberta. O que ele diz é que toda regra jurídica tem um núcleo de significado muito claro, mas em volta tem uma penumbra, uma área de incerteza. É nessa área cinzenta que nascem os tais casos difíceis, onde a aplicação da lei não é nada óbvio. Num caso fácil, a máquina do silogismo funciona que é uma beleza. A lei proíbe veículos motorizados no parque. Um carro entra. É claro que um carro é um veículo motorizado. A conclusão é automática. Aqui, o juiz só aplica a lei. Simples assim. Mas e agora, neste caso difícil? A lei é a mesma, só que quem entra no parque é uma pessoa numa cadeira de rodas motorizada. E aí? Isso é um veículo motorizado para essa lei? A palavra sozinha não dá a resposta. A máquina quebra. O juiz precisa decidir o que a lei significa nesse contexto. Uma escolha tem que ser feita. Isso leva a uma consequência radical. Para Hart, em casos assim, os juízes têm o que ele chama de discricionariedade, uma margem de escolha. Eles não estão só aplicando a lei. Eles estão, na prática, criando uma regra nova para preencher aquele vazio. Em outras palavras, o juiz se torna um legislador. Claro que essa ideia de um juiz criando leis incomodou muita gente. Inclusive outro gigante da filosofia, Ronald Dworkin. Ele veio com uma teoria diferente. Uma que tenta consertar a máquina sem precisar admitir que o juiz tem que inventar peças novas. A tese central de Dworkin é super audaciosa e, de certa forma, otimista. Ele defende que, mesmo nos casos mais cabeludos, mais controversos, existe uma única resposta correta. O trabalho do juiz não é criar, mas sim descobrir essa resposta, que já está lá, dentro do sistema jurídico. Então, o debate fica assim bem claro. Para Hart, a lei tem buracos e o juiz os preenche, ou seja, cria direito. Já para Dworkin, a lei é um tecido contínuo, sem furos, e o juiz é guiado por princípios para descobrir a resposta que já existe. É a diferença brutal entre criar e descobrir. Tá, mas como é que um juiz acharia essa tal resposta correta? Dworkin propõe um método. O juiz tem que buscar a interpretação que se encaixa melhor com o texto da lei, com as decisões do passado e, o mais importante, com os princípios de justiça do sistema todo. A resposta certa é aquela que conta a história mais coerente e íntegra do direito. Agora, independentemente de quem está certo, Hart ou Dworkin, uma questão fica no ar. Se os juízes têm esse poder gigantesco de escolher entre interpretações, o que impede que eles decidam o que bem entenderem? Quais são os limites desse poder todo? O primeiro limite é o mais óbvio de todos, o texto da lei. As palavras criam uma moldura, um campo de jogo. Isso garante um mínimo de previsibilidade.
Um juiz pode até debater se um canivete é uma arma, mas não pode simplesmente dizer que a palavra significa fruta. A interpretação não é um vale-tudo. O segundo limite é o sistema. Nenhuma decisão judicial existe sozinha num vácuo. Ela precisa ser coerente com as outras leis, respeitar as decisões anteriores, os precedentes. É como um quebra-cabeça. A peça nova tem que se encaixar perfeitamente com as que já estão lá. Em terceiro lugar, vem os valores. Toda decisão judicial precisa respeitar os princípios fundamentais que sustentam todo o sistema, como a dignidade humana, a justiça, a igualdade. Nenhuma interpretação, por mais genial que seja, pode atropelar esses pilares da Constituição. E, por fim, o processo. A decisão de um juiz não é um ato de vontade pessoal. Ela precisa ser muito bem fundamentada, com razões claras e pode ser revisada por um tribunal superior. Esse dever de justificar publicamente o que se decide é um controle poderosíssimo contra qualquer arbitrariedade. E assim a gente volta à nossa questão central. O juiz é um criador ou um descobridor? Um engenheiro que preenche as lacunas da lei ou um arqueólogo que descobre verdades jurídicas que estavam escondidas? A resposta para essa pergunta não é só acadêmica, não. Ela define a origem do poder do judiciário, os limites da interpretação e, no fim das contas, a própria natureza da justiça numa sociedade democrática.